quando um juiz manda grampear uma autoridade sem ter poder para isso, já é grave. Afinal, o juiz é quem deveria ser o guardião da legalidade. Mas ainda pior do que extrapolar os seus poderes é não agir conforme a lei quando esses grampos revelam crimes. Em vez disso, o juiz usa as informações obtidas ilegalmente para obrigar as autoridades flagradas a fazerem o que ele quer. Há quem chame isso de heroísmo. Será mesmo? A repórter e colunista Daniela Lima revelou no UOL que quando era juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, o atual senador Sérgio Moro manteve durante anos, esquecida no fundo de uma caixa, gravações de conversas de delatores com autoridades que só poderiam ser investigadas e julgadas por tribunais superiores. Mais do que isso, os próprios delatores acusam o juiz de mandá-los fazer os grampos não para processar as autoridades, mas para chantageá-las. A história tem 2 décadas. O juiz abandonou a toga para entrar na política, mas o caso é mais atual do que nunca, porque expõe as diferenças entre justiça e vendetta, entre juiz e justiceiro, e como ações arbitrárias podem virar plataforma eleitoral. Seja muito bem-vinda ao All Prime, Daniela Lima. Que alegria! Finalmente estou diante do mito da lenda do homem. Toledo, muito obrigada pelo convite. Imagina. É um prazer poder falar dessa reportagem com você aqui. Demorou, mas chegou a hora. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu sou José Roberto Toledo e este é o All Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Daniela Lima, vamos voltar 20 anos no tempo para começar essa história de quando ela efetivamente começou e as pessoas poderem se engajar nela sem precisar ficar fazendo flashback, né? Conta pra gente como é que essa história começa. Toledo, acho que, como sempre, você encontrou a melhor embocadura para quem está começando a ter contato com esse caso entender. O ano era 2006... 2005, 2006. 20 anos. Tinha havido o escândalo do Banestado, que você vai lembrar bem. Sérgio Moro desponta como uma autoridade reluzente da Justiça Federal do Paraná. O grande especialista em lavagem de dinheiro. Perfeito, neste caso. Detalhe que o Banestado acabou morto também por vício formal de processo, ou seja, falha na condução processual. Fez água, no fim das contas. Não deu em nada. Não. Mas, ali no Banestado aparece uma figura chamada Alberto Youssef. Sim. Um doleiro que é pego fazendo operações para esse banco e fecha o primeiro acordo de delação da história da Justiça Federal do Paraná. Ainda não existia a lei da delação premiada. É com Sérgio Moro que ele fala. E a partir dessa conversa, desdobra-se uma série de investigações que chegam a um deputado do estado do Paraná. O nome dele é Antônio Celso Garcia. O nome de guerra, como a gente Tony costuma Garcia. dizer, é Tony Garcia. Esse personagem é preso pelo então juiz Sérgio Moro, suspeito de desvios num consórcio que ele tinha e que, de certa forma, encontrou uma interface ali com o que Moro estava investigando na esteira do Banestado. Tony Garcia, preso, é ofertado a ele um acordo de delação premiada também. Mesmo sem que houvesse uma legislação específica. Mesmo sem que houvesse uma legislação específica. E à luz do que é a lei hoje, o acordo de delação dele, Toledo, é um escândalo. Por quê? Primeiro que o acordo de delação dele é assinado pelo próprio juiz, junto do MP. E o acordo de delação dele vem com a inclusão de uma série de missões. E eu não estou buscando a palavra. É assim que está descrito. Missões? Missões. Quem tá? eram os agentes que tinham que cumprir as missões? Ele, no caso. Ele tinha que entregar todas, eram mais de uma dezena. Salvo engano, eram 17 missões. E entre essas missões está descrito que ele deveria usar de todos os meios para apurar suspeitas relacionadas ao então presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Heinz, é um personagem que a gente vai voltar a falar aqui, e relacionadas também a desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Isso sem falar em suspeitas sobre deputados federais e outras autoridades do Estado
que legalmente jamais poderiam ser alvo de apuração da Justiça Federal. Deixa eu ver se eu entendi, Daniela. Então, o juiz Sérgio Moro, então, descobre uma pessoa que está envolvida num crime, que por acaso é um ex-deputado nessa época já? Ou Ele era deputado estadual. Estadual, tá. O Tony Garcia, e flagrado, ele fala, olha, ou você fecha um acordo de delação aqui comigo e vai cumprir 17 missões, sei lá quantas missões, ou você vai para cadeia. É mais ou menos essa a conversa. Ele sai da cadeia depois de assinar um acordo e passa a prestar contas em tempo integral do que está acontecendo. Virou profissão ser delator. Virou uma profissão, ele era mais do que um delator, ele era um informante. Sim, porque ele ia atrás da informação que o Sérgio Moro queria que ele levantasse. Como funcionava isso, Toledo? Foi colocado um agente da Polícia Federal dentro do escritório do Tony Garcia, em Curitiba. Esse agente era apresentado como um secretário. A esse agente cabia supervisionar o trabalho do Tony de fato, buscar ativamente as provas para as suspeitas que a Justiça de Curitiba tinha a respeito desses personagens, e instalar as escutas ambientais. Então, o escritório do Tony vira uma Grampolândia. Era tudo grampeado. Era tudo grampeado. E este agente da Polícia Federal repassava relatórios de inteligência semanalmente ou de 10 em 10 dias para o então juiz do caso, Sérgio Moro. Vamos esquecer por um momento que você não tinha base legal para fazer esse tipo de negócio, porque a lei é posterior. Quem que o Tony Garcia, você mencionou o presidente do Tribunal de Contas e desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou seja, que pega ali o Paraná. Essas pessoas poderiam ser investigadas por um juiz de primeira instância? Não. E isso não era nem passível de discussão na época, né? A nossa lei é muito clara em estabelecer a quem cabe o que no Poder Judiciário. Nós já vimos grandes investigações, não preciso nem falar, né? Toledo acompanhou de perto Castelo de Areia. Sim. Como é que morre? Morre assim. Bom, tinha uma citação aqui ao fulaninho de tal que não poderia ter sido investigado na Justiça Federal. O STJ foi lá e jogou tudo Castelo no de Areia lixo. Foi um grande escândalo envolvendo as maiores empreiteiras do país que deu em nada. É uma prévia da Lava Jato, né? Exato, Então, assim, não havia discussão. Presidente de Tribunal de Contas, integrante de Tribunal de Contas, não é investigado na primeira instância. Cabe a quem? Ao Superior Tribunal de Justiça. Deputados federais, cabe a quem? Ao Supremo Tribunal Federal. E no caso dos desembargadores do TRF4, menos ainda. Porque, veja, se não te convence a alegação de que a lei separa muito bem qual é o quadradinho de cada um, neste caso, é intuitivo que não pode ser. Porque as decisões da primeira instância são revisadas. Sim. Por esses desembargadores. Quer dizer, você ficaria com aquele que vai julgar as suas decisões na sua mão. Que foi o que aconteceu, é o que suspeita a Polícia Federal e o Supremo, que hoje, 20 anos depois, conseguiu acessar essa caixa preta da Grampolândia do Tony Garcia. E daí, o que aconteceu na época? Ele fez esse monte de gravação, o Tony Garcia aparentemente cumpriu as missões, né? E o que ele fez com esse material? Ele denunciou os crimes que ele viu ali? Não. A grande história, né, aí é que muito do que foi levantado, do que foi obtido, jamais foi sequer juntado a processos? Aos processos. Mas isso não fere a obrigação do juiz? Sim, isso é o que está sendo investigado agora. Essa é a tese da Polícia Federal, instada por figuras como Tony Garcia, sim, mas Alberto Youssef também, mas um outro personagem muito... Olha, eu vou te falar que assim, a política é muito louca no Brasil, mas em Curitiba, amigo, o pessoal joga duro. Tem um personagem lá chamado Bertoldo, é um advogado que também fez a sua própria, mas ele fez para uso próprio, a própria Grampolândia, né? E este personagem também passou, digamos, virou uma guerra de informação. Então, o Moro tinha, de um lado, essas gravações feitas por esses delatores. Esse outro advogado também pegava e gravava pessoas, as autoridades ali no meio. Virou uma verdadeira
guerra. No fim das contas, muito do que foi obtido ali e que chegou a hoje 13ª Vara Federal de Curitiba, jamais foi juntado aos autos. E aí você pode dizer, bom, mas Moro então pode não ter visto indício de crime. Pode até ser, mas mesmo assim não cabia a ele dizer avaliar se era ou não era. Quer dizer, a obrigação, quando aparece uma menção, isso a gente vê recentemente, quase que semanalmente, tem um caso assim, né? Alguém faz uma menção num inquérito que está transcorrendo numa instância inferior, mencionou um deputado federal, automaticamente aquilo já vai remetido para o Supremo Tribunal Federal, como acabou de acontecer com o caso do Master. Exatamente, né? Então, isso ficou escondido numa caixa? Que história é essa? É a tal da caixa amarela. Então vamos aqui, aí a gente vai dar um pequeno salto no tempo. A gente vai chegar em 2023, quando aí a Lava Jato já caiu, né, em descrédito, já teve a Vaza Jato, a atuação do Sérgio Moro junto com o Ministério Público Federal. E é impressionante, porque o Deltan Dallagnol também aparece nesse caso lá atrás. Lá atrás? Sim. Também faz parte desse caso do Banestar? Também. Deste caso, desdobramento que, inclusive, ele assina e acompanha uma série de oitivas do Tony Garcia falando sobre os seus achados. Então, é interessante porque, de fato, tem um pouco da ideia de raiz do que a gente viu depois ser tratado em larguíssima escala. O Tony Garcia se insurge para levar até o Supremo Tribunal Federal. Por quê? O Moro sai da 13ª Vara Federal, ele vai até a Gabriela Hardt, lembra dela? Sim. A juíza que substitui o Sérgio Moro e fala, veja só, eu fui aqui delator, eu preciso das informações que eu prestei, porque eu já denunciei aqui uma vez, não fizeram nada, o Sérgio Moro nunca me repassou o material que eu sei que a Polícia Federal entregou para ele, esse material não foi juntado aos autos, e eu tenho direito de buscar agora o que eu entendo ter sido um abuso de autoridade dele como juiz, da minha função como réu colaborador. E ela falou, senta lá, Cláudia, digamos assim, em português bem claro, nada foi feito. Passa para um outro juiz, a 13ª Vara Federal de Curitiba. De novo, nada é feito. Até que, como eu disse, a política no Brasil é puxada, mas no Paraná chega lá ao posto o doutor Eduardo Apio, que é um juiz federal, hoje afastado, suspeito de ter roubado 2 garrafas de espumante no supermercado. Você ri, você pode. O Apio, ele já vem de uma corrente dentro da Justiça Federal do Paraná, digamos, de oposição ao que seria o Moro. E ele fala, eu vi aqui que tem os pedidos desse cidadão, ex-deputado Tony Garcia, para acessar os autos, vi que jamais foram juntados os documentos que ele pediu, então ele está dizendo que tem menção à autoridade com foro de prerrogativa de função. Atenção, Supremo Tribunal Federal, eu estou mandando essa bucha para você analisar o que tem aqui. Ele manda de ofício. Ele manda de ofício. Sem ser pedido, sem que alguém requisitasse. E aí, o roteirista de Brasil capricha e joga essa bomba na mão do ministro José Antônio Dias Toffoli. Uau. Um dos maiores críticos da Lava Jato dentro do Supremo Tribunal Federal. Dani, vamos fazer um corte e você me contar o que o Moro fala sobre tudo isso, mas depois do intervalo. Opa, Thaís! Salve, salve, Toledo! Eu sou José Roberto de Toledo e sou co-apresentador da Hora, podcast sobre notícias aqui no UOL. Eu sou Thaís Bilenque e toda semana a gente bate um papo sobre os principais assuntos do noticiário. Sempre em A Hora. Thaís Bilenque. Toledo. Tava com saudade de você. Eu também, Thaís. Fazia tempo que eu não ria tanto. O oba-oba da política e o blá-blá-blá dos políticos. Me diga uma coisa, o que o governo andou aprontando na minha ausência aí? A análise sobre o oba e a opinião sobre o blá. Explica isso daí. Eu falo e me arrependo na hora. Histórias que ainda ninguém contou. Vou lá pra Brasília pra cobrir. Conto tudo semana que vem. A gente não conseguiu apurar tudo, mas a gente apurou uma parte que eu acho que é muito importante. Personagens que fazem a história. Tudo vai piorar, só uma questão de tempo. Pô, Toledo, você tá pessimista essa semana. O que tá acontecendo? Foi só uma recaída rápida de pessimismo breve. Toda sexta-feira a gente chega bem cedinho em todos os tocadores de áudio. E pra quem quiser ver, além de escutar,
Tem também a Hora em Vídeo, toda sexta, 13h. Você pode assistir no YouTube, na home do UOL ou no canal do UOL na TV Paga. Quer entender o que acontece toda semana? Chegou a hora. Cenas de jornalismo explícito agora, né? De volta, Dani, então, e o Moro, o que ele fala? Porque você contou essa história primeiro em 2023, né? E agora você volta a ela com grandes novidades. Mas ele te acusa de estar requentando a história, de estar, enfim. O que ele falou e o que você responde? Interessante. Quando o Apio remete esse processo para o Supremo Tribunal Federal, o Toffoli decreta sigilo total. Uhum. Assim como... Agora de Você novo. vê que ele gosta, né? É uma prática. Não é exatamente uma novidade. Ele gosta. Decreta sigilo total. Mas eu consigo acessar pela primeira vez o que foi que o Apio encontrou e mandou para o Supremo Tribunal Federal. Por que ele manda? Porque há registros, relatórios sintéticos desse agente da Polícia Federal que ficava lá, Sim. dentro do escritório, infiltrado, nos quais ele diz: 15 de fevereiro, Toledo conversou com fulana de tal. Só. 16. Não tem transcrição, não tem íntegra, não tem nada disso. Mas era a primeira prova Sim. de que existiu uma gravação acompanhada pela Polícia Federal, cientificada ao juiz e ao Ministério Público Federal naquela ocasião. Cientificado no sentido que deu ciência. Quando a gente quando eu acesso os primeiros registros, eu tenho acesso ao acordo de delação premiada do Tony Garcia, que é essa bizarrice que a gente já falou um pouco aqui, com a descrição, e é o próprio Moro quem assina. Isso é importante, porque o Moro está lá durante a elaboração, em pessoa física, durante a elaboração desse acordo. Então, as descrições ali são alvo de interesse direto. Sim. Né, o que ele está pedindo ali são alvo de interesse direto dele enquanto juiz. Moro até então dizia que não havia determinado ou gravado nenhuma autoridade com foro de prerrogativa de função. Ele negava. Peremptoriamente. E que as alegações que chegaram ao Supremo eram fruto de, abro aspas, fantasias de um criminoso condenado, fecho aspas. É assim que ele trabalhava as declarações, as alegações do Tony Garcia. Porém, o que você viu e teve acesso não eram apenas as declarações de um criminoso, eram os relatórios de um agente da Polícia Federal. Perfeito. E isso eu consegui publicar em 2023. De novo, são 4 linhas ou menos, 3 linhas e meia, na qual a Polícia Federal diz: ao dia tal, hora tal e tal, Tony Garcia recebe o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Reins, numa conversa que dura 40 minutos. Ponto. E aí... Você não sabia o que estava discutindo? Não, mas eu sabia que a conversa, que o grampo tinha acontecido. E aí, pela primeira vez, numa entrevista que me deu ao vivo, na ocasião ainda trabalhava na Globo News, o já senador disse: olha, se aconteceu, é a primeira vez que ele admite, que pode ter acontecido, não teve crime e já prescreveu. Porque fazia já, estava perto de completar 20 anos. E por que prescreveu? Porque ninguém foi atrás, né? Mas tudo bem. E daí? Como é que evolui? Quando você agora se descobriu a íntegra, ou seja, o conteúdo dessa conversa. Por quê? Porque depois o Apio é retirado da 13ª Vara, de uma situação também vexatória, né? Não vale aqui entrar nos pormenores, mas é tão ruim quanto a ideia de roubar champanhe no supermercado, ou espumante no supermercado. Só que, quando ele sai, o ministro Dias Toffoli faz requisições. Porque ele recebeu pedaços do processo, que foi o que o juiz, então, o Apio encontrou e mandou. E aí ele fala: essa gravação aqui, cadê? Manda pra cá. Esse outro que diz que tá em vídeo aqui, cadê? Manda pra cá. E a 13ª Vara Federal de Curitiba não manda. Não manda? Não, mesmo agora. Como a partir de 2023, Até que chega-se na situação limite em que, pela primeira vez na história, veja, é difícil conseguir isso no Brasil, houve uma operação de busca e apreensão dentro de uma vara da Justiça Federal, pela Polícia Federal, por ordem do Supremo, para caçar documentos que estavam escondidos. Quer dizer, era uma vara sui generis, né? Porque precisou
O Supremo mandar a polícia buscar os documentos? Precisou. E achou? Esse é o negócio. E aí, quando eu vi o mandado de busca e apreensão, foi no final do ano passado já perto do início do recesso, e me chamou muita atenção que o ministro descreve exatamente o que ele quer. Primeiro assim, todos os arquivos, disquete, Toledo. Ainda? Dá até um quentinho no coração. Pô, disquete. Todos saudades. os arquivos, documentos, disquetes, não sei o quê, relacionados ao caso tal. Ele enumera os processos, então você vê que ele sabe o que é. Tem a numeração, foi dado todo o arcabouço para ele, mas o papelada não chega. E aí ele escreve, em especial, o conjunto documental que está guardado numa caixa amarela, em tal e tal lugar. Como é que ele sabia a cor da caixa? Pois é. E a caixa existia. Igual. A partir daí, a gente entra numa nova fase. Porque a Polícia Federal ficou horas lá dentro, houve embaraço para o cumprimento da ordem judicial. Define embaraço. Trazendo um bastidor exclusivo aqui para você, para o seu público. O delegado da Polícia Federal, que foi pessoalmente acompanhar, sai de São Paulo para ir acompanhar em Curitiba a operação, ele é obrigado a ligar para o ministro e dizer, ministro, aqui está havendo resistência na abertura dos arquivos físicos, estamos falando de papel e de disquete, né, aqui da 13ª Vara Federal de Curitiba, até que o ministro diz, então avise que se permanecer assim, eu vou passar a exarar ordem de afastamento por obstrução de justiça. Aí as pessoas falam, tá bom, então pode passar. Entendi. Abre aí a porta. E encontra-se tudo. A coisa escalou muito, Toledo. O primeiro grande resultado, digamos assim, é essa reportagem que conseguimos produzir aqui no UOL, porque as gravações existem, as gravações abarcam, sim, autoridades que estavam fora do alcance da Justiça Federal. Por muito tempo tratou-se na esfera quase do anedotário. Sim. Que houvesse gravações de desembargadores em situação de foro íntimo. Essas gravações existem. Me explica uma coisa, essa história do foro íntimo, eu vi lá que você menciona, na verdade não é você, né? São os delatores e os grampos, festinhas, que o cara precisou avisar a esposa, que história é essa? Isso, e é engraçado porque esses comentários estão em registros que já chegaram ao Supremo, de conversas inclusive dos próprios procuradores. Olha, o desembargador tal, eu poupei o nome, porque é isso, é uma situação de foro íntimo, isso não tem nada a ver com crime, mas, de novo, é algo que eu sei que tem um vídeo do Toledo em uma situação que implicaria a vida dele pessoal, isso dá para mim uma certa vantagem, digamos assim, na hora de sentar para conversar. Então era basicamente isso, eram festas onde um outro personagem que atuava junto era sócio desse Bertoldo e depois se torna delator. Tem uma ideia da bagunça? Ele era advogado do Tony Garcia e vira ele próprio também, o advogado, um delator, inclusive do próprio Tony Garcia. Cliente. Então ele foi a uma festa onde havia uma série de autoridades do Tribunal Regional Federal da 4ª Região com uma câmera no grampinho da gravata. Aquela coisa que a gente vê em filme. E essa festa foi filmada. E era uma festa, assim, normal? Era uma festa pouco republicana, eu diria. Sei. E esse material estava lá também, na 13ª Vara Federal. No caso... Ele era o único que estava vestido com gravata, não? Você sabe que a gravata ficou. Até outras coisas foram, segundo os registros. Né? As pessoas usam o nome, eu não usei na matéria, né? Até uma das fontes falou, você é muito conservadora, que ficou conhecida como a festa da cueca, né? Essa história. Entendi. Eu não usei, porque, para mim, o mais importante é o fato de que isso existe, isso estava lá. E veja só, né? Tem uma loucura que sabendo que legal não foi, permaneceu esse material ali, acautelado, né? Com que intuito? Trazendo ainda no que diz respeito ao Tony, que é o principal achado dessa reportagem, porque não grampeei para se aconteceu não teve crime e se tivesse tido já teria prescrito, a gente tem agora a íntegra dessa conversa, são apenas 20 páginas de transcrição do grampo no escritório do Tony Garcia com o então presidente do Tribunal de Contas e tem indícios de crime? Do estado do Paraná.
eles tratam de suspeitas sobre diversos personagens. E aí vai, é o deputado federal, é o governador, é todo mundo que estava ali, que estava sendo mencionado e que não poderia, né? E no fim, eles falam muito, e o Heinz fala muito, do próprio Moro. Ele é textual, ele fala, ele não é só juiz, ele é policial, ele é o promotor, ele é o juiz, e ele está usando os instrumentos que tem para perseguição política. Ele é textual. O que a gente vai ver se repetir depois na Lava Jato, as mesmas alegações. Dani, infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Para amarrar, eu já vou dizer que não é para encerrar, porque você vai ter que voltar aqui, tá? Porque você vai contar essa história até o final e a gente faz questão de esperar o desfecho. Mas, por enquanto, em que situação fica o Moro? A situação dele hoje no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, ela é bem complexa, porque é o seguinte, Sérgio Moro trabalha com a tese da prescrição mesmo. Ele está jogando com o livro debaixo do braço. Bom, tudo bem, você não poderia ter feito, na época a legislação da delação não existia, e se estava errado, já era, prescreveu. A tese da Polícia Federal é de que houve crime continuado. Por quê? Esse material continuou sob a guarda da 13ª Vara Federal de Curitiba. Esse material serviu de subsídio, segundo os delatores da época estão acusando agora no Supremo, em uma série de depoimentos, serviu para manter boa parte da classe política e jurídica da Justiça Federal da região sul do Paraná, inclusive, sob a influência de Sérgio Moro. Então, o entendimento que está sendo levado ao ministro Dias Toffoli é, veja, não é que houve lá atrás uma violação e ela se encerrou. Houve uma violação lá atrás e ela foi resguardada, essa violação, como uma espécie de super trunfo que atravessou 2 décadas de influência deste personagem sobre a Justiça Federal da região sul. Eu acho que essa reportagem, ainda que não seja a definitiva, porque essa história continua e você vai continuar cobrindo, ela certamente será objeto da campanha eleitoral para o governo do estado do Paraná, já que Sérgio Moro é um dos potenciais candidatos, né? Não tenha dúvida. Inclusive no que diz respeito ao ambiente lá institucional. Porque, Toledo, veja só, né? Voto, o Sérgio Moro teria, mostram as pesquisas. Sim. Ele não tem partido. A desconfiança que este personagem gera hoje na política, no judiciário, ela é tal que, por exemplo, Progressistas, que é o parcinha do partido dele, União Brasil, falou, a gente não chancela essa candidatura. Dani, eu acho que você vai voltar aqui mais cedo do que eu imaginava. Oba! Mas... e o público vai agradecer. Olha, muito obrigado, Daniela Lima, pela sua presença aqui. A história é muito boa e vale a pena a gente acompanhar e por isso já fica o convite para a próxima. Eu que agradeço muitíssimo. Parabéns pelo programa. Peloso, né? Você só faz produto de sucesso sempre. Opa! Ganhamos nós todos. É uma honra estar aqui. Daniela Lima, onde as pessoas podem ler todos os detalhes, sórdidos ou não, dessa história que você publicou? uol.com.br/prime. Lá só tem creme de la creme, é por isso que quem apresenta o podcast sobre o material de lá é o creme de la creme, né? Tá certo, até parece. Obrigado, Dani Lima. Você já está convidada, estamos esperando você aqui de volta em breve. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Quem assina o UOL também pode acessar e ler essa e mais reportagens investigativas especiais no UOL Prime na íntegra. Como assinante, você tem acesso a todo o acervo jornalístico do UOL e a opinião e análise dos nossos colunistas exclusivos. Ainda consegue aproveitar descontos em ingressos de cinema, desconto em peças de teatro, festival de música, além de ter acesso ao UOL Play e muito mais. Confira em assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com a colunista do UOL, Daniela Lima. O roteiro é da Clara Hellstab. A operação de vídeo é do Fernando Moretti. A montagem é do Lucas Zacarias. A coordenação da Lígia Carriel e da Laura Kapeliushnik. Trilha sonora original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora incidental da Epidemic Sound. Coordenação de operações Danilo Esperandil e Eduardo Bonavita. Foto de capa da Daniela Toviansky. O podcast é um produto do UOL Prime. A gerência geral é do Irineu Machado e a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio, na semana que vem. UOL.